Rodrigo. Ih, será que conseguiu gravar? Tá gravando. Tá? Tá. Então, Rodrigo, seja bem-vindo. O Rodrigo é professor Obrigado, da rede pública, professor de uma instituição privada na cidade de Três Lagoas. E agora, Rodrigo, a turma é sua. Fique à vontade. Obrigado. Muito bem, gente. Boa tarde a todos. Todas sejam muito bem-vindos aqui. Se vocês quiserem abrir as câmeras, vocês fiquem à vontade, tá bom? É um mini curso, mas pode ser uma conversa. Vocês podem me interromper o tempo que vocês quiserem. Tentarei ser o menos cansativo possível. Não vou ocupar a tarde inteira, como tem, dá 1 a 5 que está previsto, isso não existe, né? A gente morre aqui, né? Tentarei ser o mais breve e que vocês tirem algum proveito disso, né? Esse mini curso é fruto da minha tese de doutorado, né? É um trabalho que foi bem cansativo em todos os sentidos, né? Um trabalho físico e psicológico, né? Onde nós tivemos o trabalho de análises muito interessante, né? Cansativo, mas interessante, né? Como eu falei para a Fabiane hoje cedo no debate dela, um trabalho que enquanto a gente está fazendo, a gente tá é cansativo, mas que ao final a gente tem um resultado satisfatório, né? Foi satisfatório não só para mim, mas para outras pessoas, tanto é que o livro foi recomendado, a tese foi recomendada para virar livro e virou livro, né? Então, amanhã também todos vocês estão convidados para o lançamento dos livros. Eu não sei que horas que vai ser, acho que está na programação. A turma do Stefano também vai lançar o livro sobre o conto. Amanhã tem vários lançamentos de livros aí da Pangeia, né? Que é a editora aí do nosso mestre Howard, tá bom? Então, por isso eu quero que vocês se sintam bem à vontade para perguntar, para interromper, para questionar, para duvidar, para o que vocês quiserem fazer, né? Para trazer isso para a realidade de vocês, que isso seja útil para vocês de alguma forma, em alguma medida. Os temas, os métodos, as análises e tudo mais. Certo? Espero que vocês aproveitem bem. Certo? Antes da gente começar, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode falar, Yasmin? Não, nada não. Não. Tá bom. A hora que você quiser falar, você pode falar. Então, está aí. Vocês conseguem ver? Sim. Essa é a capa. Essa é a capa do livro, né? Vai sair agora.
Então, esse foi o trabalho que nós fizemos. Então, a face pública de Narciso. Boa noite, Deusemar. Assim fica bom para vocês lerem? Fica. Aí eu consigo ficar aqui e lá. Beleza. Ótimo. A arte poética e as entrevistas de escritores, vida e obra de Luiz Vilela. Eu coloquei aqui um trecho do Entre Amigos, do Luiz Vilela. Você leu o Entre Amigos, Stefano? Não, do Vilela, eu li o Graça. Sim. E alguns contos que envolvem homoerotismo. Ah, sim. Então, a face pública do Narciso, eu coloquei aqui o Entre Amigos. Tudo nesse mundo tem uma serventia, disse Rita, uma das personagens. Não, mas e a barata? Acho que é a única coisa que não serve para nada. Feito certas pessoas, disse Ezequiel. Então, aí o Luiz Vilela Entre Amigos. Essa já tendo essa provocação dele. Nós tivemos esse percurso todo. Agora, você está sentindo bem isso, né, Stefano? Essa questão de definição do tema, aquela coisa toda. Nós já havíamos trabalhado com o Luiz Vilela no mestrado. E resolvemos continuar com o Luiz Vilela no doutorado, né? Isso é muito normal, né? Tivemos inúmeras conversas para que foi e voltou, temas que foram descartados, temas que voltaram. Eu também comecei a fazer uma coisa e depois a gente teve que mudar, até chegarmos no que a gente queria. Aí, no tema da tese, né? E sempre me instigou as entrevistas do Luiz Vilela, né? E eu sempre quis entender e fazer essa relação. Bom, todo mundo que estuda o Luiz Vilela inevitavelmente faz essa ponte entre o biográfico e o ficcional, né? A obra dele é entranhada pelo autobiográfico, né? Então, a gente fica... Até que muitas no começo da carreira dele, ele dizia que não, que era ficção, que era uma coisa, que a vida era outra. Mas por meio das entrevistas que ele foi dando, a gente foi achando coisas da vida dele que estavam ali dentro da obra, né? Não só da vida, mas de leitura e de procedimentos narrativos. Então, percebemos que mas também percebíamos que essas entrevistas, ele meio que, como todo escritor, ele meio que tentava manipular a opinião das pessoas, né? Como todo mundo. A gente tem isso com a gente, né? E ele tinha essa questão da autoimagem, dessa questão
toda interessante ali na obra dele, né? Todos os livros dele têm relação com a vida, né, em algum momento da carreira dele, né? Mas é claro que aí é que mora o grande escritor, né? De conseguir extrair da vida, de conseguir extrair do que viveu, extrair grandes histórias, né? Eu falo que o Vilela tem pequenas grandes histórias, até nos romances que são que não é muito forte dele, com exceção de Graça, Batalha de Geisa, que não é muito, com exceção de Graça, que para mim é genial, né? O romance é bom, mas não tanto quanto os contos. Stefano, vai ter a lista de presença? Vai sim, Rodrigo. Tá bom, mais tarde você disponibiliza, né? Sim, com certeza. Então tá bom, obrigado. Muito bem. Então, avancemos. O nosso percurso foi exatamente isso. Porque trabalhamos com a noção de face, né? Esse conceito de face pública é de um sociólogo que é o Erving Goffman. Então, trabalhamos com essa questão de face. Eu confesso que quando eu fui trabalhar com o assunto, eu não tinha essa ideia, eu não conhecia esse conceito, né? E fui conhecendo esse conceito e fez muito sentido para mim, né? E eu acho que, bom, então se é uma coisa que a gente já pode falar assim, mas tá, eu estou assistindo esse mini curso e eu com isso, né? E a minha produção, e o meu estudo, o que como que isso vai agregar para mim? Eu acho que essa noção de face pública, quando a gente está analisando a obra de um escritor, ela é fundamental a gente enxergar como ele enxerga o mundo e como o mundo o enxerga. E mais ainda, como ele quer que o mundo o enxergue. Aí é que está a questão, não é? Como ele quer que o seu público o enxergue, né? Que persona é essa que ele deixa se mostrar para o seu público, e em que medida esse deixar se mostrar contribui para a compreensão da ars poética, né? Porque para quem não entende esse termo, a ars poética ela é ela é o que se faz, como se faz, não é? O molho da obra, né? A carpintaria do que se faz e de como se faz. Então, é interessante a gente entender, nós que somos estudantes de letras, e eu terminei o doutorado, mas ainda me considero um estudante de letras, porque ainda pesquiso, gosto de ler e tudo mais, pretendo ir para o pós-doutorado. Então, somos eternos pesquisadores, né? Então, é entender como funciona essa ars poética de um determinado escritor. Isso é muito interessante. Então, o nosso percurso que fizemos aqui foi em cima das faces, né? Então, a gente começa na introdução com essas faces por desvelar, esse des aí
esse des aí que está entre parênteses aí é uma provocação nossa, né? Essas faces vão ser desveladas ou elas vão continuar veladas, ou seja, escondidas, né? Para isso, então, na introdução, eu até digo para os meus alunos, né, que a introdução é muito importante para um trabalho. Boa tarde, Marli. Que é muito importante para o trabalho, né? E principalmente deixar claro nessa introdução, o seu percurso teórico, né? O seu percurso teórico e quem que vai servir de base para que você consiga levar aquilo adiante. Então, o nosso trabalho, ele seguiu 2 caminhos paralelos e que lá na frente foram se encontrar, né? Que é as entrevistas e os modos de narrar, né? A ficcionalização disso. Então, como que cada um vai trabalhando paralelamente um ao outro e como que lá na frente eles foram se encontrando, né? Eles foram se imbricando ali e de que jeito que a teoria vai nos mostrando isso. Nós partimos de 2 escritores interessantes, que é o Ezra Pound, o poeta, e o Carlo Ginzburg, né? O Pound para tentar achar uma classificação da obra do Vilela, né? Porque o Pound, naquele livro Tradição e Talento Individual, aliás, fica aí a dica, excelente livro, excelente. No Tradição e Talento Individual, o Pound ele vai fazer uma categorização dos escritores, né? Onde ele vai colocar lá o inventor de moda, o reprodutor, o belelétre, o gênio, o mestre, aquela questão toda, né? Ele vai diferenciar duas categorias de escritores que nós achamos que, a nosso ver, o Vilela se enquadra, né? Que é o belelétre, que é aquele que aprendeu um modo de fazer com outros escritores e foi naquela toada, né? E nós temos o mestre, né? Que é aquele que aprendeu, mas que se reinventou, que criou novas formas de trabalhar, né? Então, a nossa primeira tese é de que o Vilela, no conto, ele é mestre, né? No conto, ele inventou um jeito, né? Ali nós vemos ali toda a influência dos grandes contistas, nós vemos no Vilela, né? O Poe, o Chekhov, o Joyce, né? O Hemingway, o Flaubert, né? O Maupassant. Nós conseguimos enxergar todo mundo ali. Todo mundo parece que meio que está ali rodeando a cabeça dele. Mas ele meio que olhou para todo mundo isso e falou, tá bom, eu vou pegar o que é bom de cada um e vou fazer o meu jeito, né? Então ele conseguiu
pegar o que todo mundo estava trabalhando e conseguiu ir além, né? Na novela e no romance, ele é um belelétre, né? Que é aquele que aprendeu bem fazer, né? Tem esse domínio, mas que não foi além, que não inovou nessa questão, né? É corajoso você dizer isso, principalmente nessa altura do campeonato. Mas fomos aí em cima disso, né? Assim como o Vilela, essas categorizações podem ser levadas a qualquer tipo de escritor, né? É algo que você consegue levar e são categorias bem interessantes. Até para pegar essas categorias e renovar essas categorias, eu acho que é uma lacuna aí, né? Para renovar, igual a Fabiane no doutorado dela tá mostrando novos jeitos de analisar narrativas, né? Muito interessante o trabalho também. No Ginsburg, nós trabalhamos essa questão do método indiciário, né? Nós já vamos falar mais deles, né? Que é aquele de recolher pistas, de ir no detalhe, não de olhar para o todo, mas sim para os pequenos detalhes de uma narrativa, para que, juntando esses pequenos detalhes, a gente consiga enxergar algo maior, né? O método indiciário do Ginsburg também é excelente. Nós, então, isso para a introdução. Nós, na face obscena, que é o nosso primeiro capítulo, justamente esse obscena, né? Tem essa brincadeira com a palavra cena, de estar lá, né? De se mostrar, né? É onde o escritor se mostra, né? Onde nós vamos trabalhar os conceitos de autobiografia e os conceitos de entrevista, né? Até para ressignificar, né, esses conceitos de entrevista e esses conceitos de autobiografia, né? Já que nos propomos a trabalhar com a entrevista, e precisávamos ter um jeito de analisar essas entrevistas, né? Que o Vilela concedeu na mídia, né? E entendermos um pouco mais quais são os conceitos de autobiografia, de autoficção, que é outra coisa interessante que tá muito na moda aí também, né? O pessoal tem buscado muito essas categorias, né? E principalmente com dois autores interessantes, que é o Lejeune e o Dubrovsky, né? O Lejeune trabalhando com a questão da autobiografia e o Dubrovsky com a questão da autoficção, né? Então, é bem interessante a gente analisar essas questões. Então, esses dois primeiros, boa tarde, Eline. A face obscena e a face narrada são dois capítulos teóricos, a face narcísica e a face ficcionalizada, a parte das análises, né? Na face narrada, vamos buscar aí novos modos de narrar, buscando desde os primórdios dos modos de narrar. É um capítulo muito interessante, porque trata dessas categorias do narrador, né? Que a gente aprende lá com a nossa querida Kelsilene, que ensina isso de uma maneira que eu nunca vi alguém ensinar igual, né? Finalmente chuva em Três Lagoas. Finalmente. Finalmente. Ela veio. Tá chovendo aí, Stefano, em Campo Grande?
Agora está parado, mas acho que daqui a pouco Começa. chove, porque está nublado, está chovendo desde ontem. Sim, aqui em Três Lagoas, agora que começou. Muito bem. Então trazer esses modos de narrar, e principalmente algumas categorias interessantes, que é, sobretudo, essa questão do autor implícito e do arquinarrador, né? Que são modos de narrar que a gente percebe muito forte na ars poética do Vilela, né? E fomos trabalhar com uma questão que é a estilística do romance do Bakhtin, né? Que eu confesso para vocês que foi um desafio enorme para mim. Mas li bastante, mas quando entendi, ele é fantástico. Isso abre portas para análises incríveis, né? Assim como a semiótica grimasiana, que também é um desafio à parte, mas quando se consegue entender, você se encanta e se envolve com aquilo, né? A estilística do romance também é bem interessante e nos ajudou muito, nos esclareceu muitas coisas. Na fase narcísica e na ficcionalizada, a gente parte para as análises, né? Trazendo essa teoria toda de novo. Na face narcísica, nós vamos trabalhar com essas representações do eu, do Erving Goffman, e das representações do espelho, do Barry e do Levison, né? Dessa autoavaliação positiva ou da autoavaliação negativa, também com dois teóricos, que é o Barry e Levison, né? E também as questões das entrevistas, né? E aí, aqui na face narcísica, nós analisamos, acho que foi 7 ou 8 entrevistas que analisamos aí do Vilela, né? As mais significativas. Na face ficcionalizada, nós analisamos alguns contos, acho que foi 6 ou 7 contos. Analisamos 2 romances, o primeiro e o último, e a novela também foi a primeira novela e a última novela, né? E os contos, pegamos aí, tentamos fazer um passeio pela obra inteira com esses contos, justamente para mostrar esse percurso todo aí, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tudo tranquilo? Se eu estiver falando muito rápido, me interrompam. Eu costumo brincar com os meus alunos assim: se entendeu, diz amém. Quem entendeu, diz amém. Quem não entendeu, misericórdia. Amém. Amém. Muito bem. Muito bem. Se não entendeu, grita misericórdia. Ótimos, então prosseguimos. Então, aqui as faces por desvelar, né? E aí eu coloquei aqui um trecho do Filho de Machado de Assis, né? Que foi o último livro publicado pelo Vilela, né? Último livro publicado, assim, último livro inédito, né? Eu sei que ele lançou uma coletânea agora, mas de contos que já tinham. Aí, no Filho de Machado de Assis, nós temos um professor e um aluno conversando, e eles dizem: o que não dizem de um grande escritor? O que não dizem? Ainda mais de um escritor que já morreu e não está mais aqui para se defender.
Isso é mesmo, eu disse, o senhor tem razão. Mas se ele estivesse aqui e se defendesse, poderíamos estar certos de que ele estaria dizendo a verdade? Então, olha aí, essa é a face, né? A gente consegue enxergar, isso foi o Vilela que disse. Nisso ele já está dando essas piscadinhas para nós, né? Para mostrarmos aí, ó. E aí, será que está dizendo a verdade mesmo ou não? Muito bem. Então aqui, como eu estava falando para vocês, do Ezra Pound, no livro ABC da Literatura, no ensaio Tradição e Talento Individual, né? Ele classifica os escritores em inventores, mestres, diluidores, bons escritores sem qualidades salientes, belelétres e lançadores de moda. E para nós, a nosso ver, esse belelétre é aquele que aprende bem, faz bem, mas segue aquela toada, né? Como é o Luiz Vilela nos romances e nas novelas, né? Aprendeu a fazer bem, né? Tem a vantagem de ter um bom domínio do diálogo, aliás, um excelente domínio do diálogo, mas não trouxe nada de novo. O inventor é aquele que só traz algo de novo, mas ele não consegue ir para frente. Já o mestre é aquele que aprende, mas ele vai além, ele entrega algo além do que já fizeram, né? Ele mostra exatamente esse percurso de tradição e talento individual. Então, nós percebemos, principalmente nos contos, que o Vilela consegue. A gente vê a tradição contística toda na obra dele, mas que ele consegue avançar ainda em muitos temas. Então, aqui, ó, ele é mestre porque combinou um certo número de procedimentos. Então, ele conseguiu o que cada um desses fez separadamente, ele trouxe tudo para um lugar só. E ele conseguiu combinar esses certos números de procedimentos. Então, no Vilela, nós temos o enredo e a atmosfera do Poe e do Chekhov, né? Nós temos o diálogo do Hemingway, nós temos a fluidez do texto do Flaubert, nós temos a filosofia, né? Como eu acredito que vocês vão mostrar isso no livro que vocês vão lançar, né, Stefano? Isso. Que vai ter um ensaio sobre cada um dessas questões, né? Exatamente. Já estou sabendo do livro, Tarde, Matheus. E o diálogo do Hemingway, mas ele é belelétrico, porque ele se especializou em alguma particularidade da arte de escrever sem realmente avançar nesses procedimentos. Se especializou, consegue fazer lá o direitinho, né? Eu gosto muito, mas assim, eu gosto muito do Entre Amigos, gosto muito do Graça, eu acho que são dois romances. Até tem essa discussão se Entre Amigos é romance mesmo, se não é, toda essa questão, né? Já gerou vários estudos e tudo mais. Mas o Vilela classificou como romance e a gente entende assim.
né? O Graça, eu acho genial, né? Acho genial. Os outros romances são ok, né? O Inferno Aqui Mesmo. Inferno Aqui Mesmo, Perdição. Eu estou esquecendo. Inferno Aqui Mesmo, o Perdição, o Graça e o Entre Amigos. E os novos, né? Que são, tá ali no cantinho, todo Vilela ali, no cantinho ali. Então, como que a gente faz, como que a gente percebe essa ponte entre a ars poética e a face pública, né? Entre os procedimentos que ele tem, entre todas essas influências que ele teve, como a gente consegue perceber essa relação da ars poética com essa face pública, né? Primeiro que a obra do Vilela é profundamente heterodiscursiva e dialógica, né, nos dizeres do Bakhtin, né? Nós temos uma profusão de discursos. Nós não temos um discurso, nós temos vozes sendo representadas ali, né? Nós temos uma profusão de vozes acontecendo e é um poema que são ficções que têm esse caráter dialógico, né? Além de, como eu já disse, nós temos esse caráter autobiográfico, onde ele expressa muitas opiniões na obra dele, né? Até contar uma situação interessante aqui, que isso é bastidor que a gente vê, né? Eu não sei se alguém aqui leu Perdição? Alguém leu Perdição? Romance Perdição do Luiz Vilela? Alguém não? Acho que não, né? Não. Então fica a dica aí para ler. Tá? O Perdição tem um personagem lá muito engraçado que é o Mosquito. O Mosquito, ele vive contando histórias, né? É um contador de histórias. E é um feirante, um andarilho, bem pobre. Mas é um feirante. Amigo do personagem principal. E do narrador da história, que não é o personagem principal. E aí é um personagem que se destaca na obra. Estávamos assim lá em Turutaba, conversando com o Vilela, numa mesa de restaurante. Chegou um médico para conversar com ele, e ele na outra ponta, assim, a hora que o médico chegou, já prestei atenção, né? O médico falou assim: Vilela, você eternizou o fulano de tal lá no Mosquito, né? Ele ficou contente com isso. Quer dizer, o Mosquito é alguém da vida real. Que ele mudou nome, que ele mudou algumas coisas, mas que tem um amigo deles que é muito parecido com isso. Então, esse caráter autobiográfico está muito forte na obra do Vilela. Muito forte mesmo, né? A questão da infância, da filosofia, do trabalho em São Paulo, como repórter, né? A vida no interior, né? Morando numa cidade pacata do interior, né? A questão da busca da identidade, né? Está muito presente isso. A questão da religião, da sexualidade, que está muito presente aí na obra do Vilela. Essa formação do escritor,
também muito interessante a gente perceber isso no Vilela, né? Nós vemos ao longo da sua obra, a gente vê um intelectual sendo formado, né? Nas suas várias fases, né? E aí a gente consegue perceber esses elementos e a gente consegue entender como que funciona essa face pública desse escritor. Fizemos isso por meio de análise das entrevistas e de alguns aspectos da sua arte poética, que é essa problemática do narrador e das instâncias narrativas. Isso é muito forte. O narrador e as instâncias narrativas em Vilela é muito diferente do que a gente costuma ver em narrativos comuns, né? O Vilela gosta de brincar com o narrador, né? A gente fala que ele gosta muito de brincar com esses jeitos de narrar, com esses modos de narrar. É muito interessante percebermos isso na obra do Vilela. Aqui nós temos o Ginsburg, então, né, com esse método indiciário. Já falamos do Pound, né? Agora o Carlos Ginsburg, fica aí a dica para vocês, né, desse ensaio Sinais Raízes de um Paradigma Indiciário, onde o Ginsburg diz que devemos examinar os pormenores, mesmo aqueles que a gente não dá nada para eles, né? Esses mais negligenciáveis e menos influenciados, né? E ele diferencia esse paradigma indiciário em dois momentos, né? Nos princípios e nos procedimentos, né? Então, isso é muito interessante, principalmente nesses procedimentos, nessa microanálise, né? nessa interpretação do texto teórico, do texto narrativo, aliás, dessa microanálise, percebendo os pequenos detalhes importam e muito, nós vamos ver nas análises aí, um estudo minucioso e exaustivo do material pesquisado. É o que pretendíamos ter feito. Boa tarde, Luciana. E aí a gente começa o primeiro capítulo com a face obscena, né? Que é esse primeiro capítulo teórico, onde nós mostramos aí essa importância do acervo e das teorias sobre a entrevista. Primeiro começamos com relação ao acervo, né? Principalmente com a Maria Remédios, que eu acho que hoje ela é uma das principais estudiosas de acervo, principalmente acervo literário que nós temos no Brasil, né? É uma pesquisadora da UFMG que tem um dos melhores estudos sobre acervo, um dos melhores acervos de escritores lá na UFMG. Aliás, Minas se sobressai com relação a essa questão do acervo, né? E aí, no começo da pesquisa, nós até íamos trabalhar, nos debruçarmos, a nossa primeira ideia era justamente analisarmos o acervo literário do Luiz Vilela, né? Então, que isso, Luciana, fica sossegado. E aí a gente queria nos debruçarmos sobre esse acervo, né? De ver o que ele tinha, porque nos foi dito que ele tinha muita coisa, né? Ele prometeu dar esse acervo, para doar esse acervo
para a UFO, né, que é a Federal de Uberlândia, e a gente ia ter acesso a esse acervo dele. Então, de início, a tese era para trabalharmos sobre a questão do acervo, mas acabou, no fim, ele mudando de ideia e não disponibilizou o acervo. Até hoje, eu acho que ele não disponibilizou o acervo dele, né? E aí fomos ver essa importância do acervo. Algumas coisas ele forneceu, outras tantas não, né? Mas acabamos, por fim, querendo deixar essa questão da importância do acervo, principalmente no registro das entrevistas, né? E aí a segunda parte desse trabalho, desse capítulo, é justamente mostrar essas características da entrevista, os tipos, como essas entrevistas se classificam, né? E eu acabei me deparando nessa pesquisa, eu acabei me deparando com esse livro, né? Que é A Arte da Entrevista, uma antologia de 1823 até os nossos dias, do jornalista Fábio Altman. O Fábio, ele selecionou mais de 20 entrevistas, grandes entrevistas, para grandes órgãos da imprensa de grandes escritores, né? Então, ali nós temos desde o Mark Twain até Caetano Veloso, por exemplo, né? A entrevista do Caetano Veloso é muito interessante, porque ele estava lançando o disco livro, né? Quando fizeram essa entrevista com ele, se não me engano, foi a revista Veja. Mas a que mais me chamou a atenção foi a entrevista que a New Yorker fez com o Mark Twain, né? Com o Mark Twain, e o Le Gazette fez com o Zola, com Emile Zola, né? Que os dois são quase contemporâneos, mas o Mark Twain, escritor americano, e o Zola, escritor francês, né? E são grandes escritores, e o Luiz Vilela, claramente, abertamente, ele diz que os dois são inspiração, né, para as suas obras, né? São dois escritores que ele leu muito, né? O Twain e o Zola. E é interessante ver essa entrevista com esses dois escritores e ver as entrevistas do Vilela, a gente comparar as entrevistas do Twain e do Zola e comparar com as entrevistas do Luiz Vilela. Os procedimentos, os tipos de resposta são muito parecidos. São muito parecidos mesmo. A questão qual foi a última obra que você leu? Você leu os contemporâneos? Não é? Como começa como você tem a ideia para um livro? Como lidar com as críticas negativas? Né? Como você escreve diálogo? Boa tarde, Maria Ruth. E mostrando essas entrevistas dos dois, onde os dois estão super à vontade, tanto o Twain quanto o Zola estão super à vontade com o entrevistado, né? E quando o entrevistado vai ter sim, Matheus, vai ter sim. Quando
Quando o entrevistado se sente à vontade com o entrevistador, essa face pública que o Goffman tanto diz aflora muito mais, né? Ele deixa de ter respostas monossílabas para ter respostas cada vez mais complexas, né? No que ele se propõe ali. E ele, inclusive, revela mais sobre a sua obra, revela mais sobre si mesmo, revela mais sobre o seu modus operandi, a sua ars poética e tudo mais, né? Então é interessante. O Altman diz lá que não há boa entrevista sem bom entrevistador. Perguntas frouxas e equivocadas pressupõem respostas também frouxas e equivocadas, né? Então é como diz o outro: você quer boas perguntas, então você quer boas respostas, faça boas perguntas, né? A inteligência das questões e a descoberta do mote correto podem transformar conversas aparentemente inócuas em grandes depoimentos. Então, isso é muito interessante quando a gente se debruça sobre essas entrevistas. E esse livro, fica a dica aí para vocês, tem histórias incríveis, tem entrevistas incríveis aí. A entrevista com o Hemingway é impagável, né? Impagável. Então, muito interessante esse livro aí do Altman. Beleza? Podemos seguir? Quem está entendendo, diz amém. Quem não está, diz misericórdia. Muito bem. Muito bem, muito bem. Aí a gente chega na face narrada, né? Que é a segunda parte da teoria. Na face narrada, nós vamos trabalhar com a questão do modo de narrar, né? Do modo de narrar e com a questão da estilística aí do romance, né? Então, que é um capítulo muito interessante, me deu um trabalho para fazer, mas que é um capítulo que dá para usar para fazer análise de outras coisas, né? De qualquer outro trabalho que se debruce sobre esse tema, né? Ali nós vamos ver os diversos modos de narrar que o Vilela utiliza, mas que tem duas categorias que nós conseguimos perceber bem, que é esse arquinarrador ou o autor implícito, né? Aqui tem gente que põe junto, tem gente que põe separado. Não tem mesmo mas, segundo o novo acordo ortográfico, né, são letras diferentes, elas deveriam juntar, né, deveriam ser juntas, mas já vi vários lugares com o hífen, né, e vi lugares também sem o hífen, né. Então, aqui nós temos aí para o Ismael Sintra, que foi o que cunhou esse termo do arquinarrador, né? Ele nunca se mostra na ficção, né? Mas ele vai se mostrar por uma série de índices. Então, mais uma vez, justifica esse modo de analisar do Carlo Ginzburg. Então, quer dizer,
olha como as coisas se casam, interessante, porque nós conseguimos perceber o arquinarrador pelos detalhes, por índices que vão mostrando a sua figura ao longo do texto, né? E só o método indiciário que a gente consegue que dá conta, né? De perceber essas pistas. Então, o arquinarrador é aquele que vai deixando pistas ao longo da trama para fazermos perceber a presença dele. E se não tivermos uma leitura atenta, não percebemos essa leitura, né? Ele meio que ele é o organizador da narração, né? Aquele que a sua voz está na voz do outro. E aí o que vai justificar o caráter dialógico mostrado pelo Bakhtin. Olha como as correntes se entrelaçam, né? Nós vemos aí, precisamos mostrar essa face pública ficcionalizada, né? Essa ficção se mostrando pública. Para isso, utilizaremos as pistas, os índices e tudo mais, e que o narrador, que a forma como o Vilela escolhe para organizar o seu texto, por meio de um narrador, de uma instância maior, de um narrador maior que organiza esses outros narradores, né? Que também é muito interessante. E aí isso mostra esse caráter dialógico e heterodiscursivo. Porque nós temos uma profusão de várias vozes, mas nós precisamos de alguém que organize essas vozes, né? Que inclusive diga para o leitor que essa voz tem mais importância do que a outra voz, né? De que essa voz tem mais relevância na história do que a outra voz, né? Então ele vai mostrando tudo isso com esse modo de narrar. Nós conseguimos encontrar essa face pública do Vilela ali, porque é o jeito que ele também se mostra nas entrevistas, né? Então, o arquinarrador, ele está ali onipresente, onisciente, ele sabe tudo, ele está presente em tudo, mesmo uma narração em primeira pessoa. Esse narrador impessoal aqui, ele dá essa ilusão de realidade. Fica parecendo que nada tem do autor ali, né? O autor se esconde, mas, na verdade, o autor está o tempo todo ali. Ele está o tempo todo ali, e aí parece que não tem juízo de valor, parece que não tem uma organização aparente, mas que esse narrador ali está o tempo todo presente. No Entre Amigos é muito interessante a gente perceber o Entre Amigos, um romance que vários amigos se reúnem. O romance se passa em uma única noite, né? Vários amigos se reúnem para um bate-papo em casa, para tomar uma cervejinha, com uma calabresa. Alguns deles, isso numa cidade do interior, alguns deles moram na capital, né? Isso já mostra esse retorno à cidade pequena. A questão da universidade, tem muitos professores universitários. O Vilela vai dando uma questão, parece que tem meio que uma birra com professores universitários, né? E ali essas pessoas, elas começam a conversar. E o narrador,
E o narrador, ele se mostra apenas pelos verbos de Sandy, né? Ele disse, ele falou, ele olhou, ele virou, ele argumentou. Então, quer dizer, o narrador vai fazendo isso. Tem vezes que o Vilela não faz nem isso, né? Tem contos que ele não faz nem isso. Por exemplo, no conto Catástrofe do livro A Cabeça, nós temos aí a conversa entre um marido e mulher que não tem nem o verbo dissente. Mas nós temos uma organização. Nós temos um motivo por um falar mais que o outro, por um falar primeiro, por outro falar depois. Né? Então, nós temos um narrador organizando esse discurso. Né? A professora Eunice até gosta de um outro termo, que é o do narrador editor, né? Que é aquele que organiza e que edita outras narrações, outros narradores, né? Que é muito interessante. Então, três teóricos muito interessantes para se alguém de vocês quiser trabalhar com narração, que é o Ismael Sintra, o Wolfgang Kaiser e o Oscar Taka, né? São três grandes teóricos. O Ismael Sintra aí, brasileiro, se eu não me engano, o Taka, não sei se ele é mexicano ou italiano, eu acho que ele é mexicano. E o Kaiser, que é alemão, né? Então são três estudiosos da narrativa, né? Quem pretender aí trabalhar com narrativa tem que passar por esses três nomes, infelizmente. Felizmente não, ou felizmente. Né? E aí a gente chega na segunda parte desse capítulo, que é justamente essa questão da estilística do romance, né? Que nós temos no livro A Teoria do Romance 1, a estilística, onde o Bakhtin vai mostrar os três grandes aspectos que podemos perceber no romance. O romance ele é pluriestilístico, então um romance ele não tem um estilo só, né? O romance ele trabalha com vários estilos, inclusive tem romances que trabalham com gêneros textuais diferentes dentro do mesmo romance, né? Eu não sei se vocês conhecem, tem um livro de uma escritora americana chamada Jennifer Egan, que é um livro chamado A Visita Cruel do Tempo. Tem um capítulo dentro do livro dela que são slides de PowerPoint. Ela conta uma história por meio de slides de PowerPoint. Então, só para mostrar o quanto que o Bakhtin estava certo, né? Dizendo aí que o romance segue vários estilos, né? Os romances do Vilela, todos eles seguem um estilo diferente. O romance também é heterodiscursivo, né? Porque nós temos ali uma voz que organiza, mas nós temos pessoas que contam histórias, principalmente nas histórias do Luiz Vilela. Os personagens do Luiz Vilela são personagens narradores, eles tomam o lugar do narrador, né? Como nós vamos ver lá para frente, os personagens eles estão contando histórias o tempo todo, não é? E nós temos esse heterovocal, ou seja, perceber essa voz diferente, esse jeito diferente de contar, né? E aí nós temos 4 tipos aí de composição e estilo que nós temos no romance. A narração direta do autor da obra literária é o que nós temos, é o que a gente vê, é o mais comum, né, o mais tradicional. A estilização das diferentes formas de narração oral do cotidiano, ou seja, o escritor entende essa variedade linguística toda. Aliás,
Aliás, não tem coisa melhor para você ver a variedade linguística do que a literatura, né? E aí ele enxerga essas diferentes formas de contar, né? Justamente a oralidade, né? A oralidade está muito presente no Vilela. Essa estilização das diferentes formas de narração semi-literária e os discursos estilísticos individualizados dos heróis. É o que nós vemos mais no Vilela, porque quando cada um assume a função de narrador, cada um vai contar do seu jeito aquela história, inclusive sobre pontos de vista, inclusive diferentes. Boa tarde, Júlia. Isso porque o Vilela não trabalha com dois tipos de narração que ficou muito conhecido no começo do século XX, né? Que é a questão do fluxo de consciência, essa questão toda, né? Ele usa pouco, quando usa. Muito bem. Então, essa questão da teoria, né? E aí ele vai trabalhar com essa questão da face narcísica, que é a segunda parte da teoria, né? Onde ele vai trabalhar essa questão da representação do eu, né? E aí o Vilela, numa entrevista, inclusive foi uma entrevista aqui em Três Lagoas, ele diz assim, todos os personagens, se alguém perguntasse, eu diria, todos os personagens são eu. Não só os personagens, as ficções, os bichos, tudo sou eu. Quer dizer, olha aí, tudo sou eu. Bem narcísico. Né? Bem narcísico nos dizeres do Freud, do Jung e tudo mais. Então, o livro do Erving Goffman, que é a representação do eu na vida cotidiana, o Goffman vai partir, ele vai analisar os primeiros estudos sociológicos do Goffman, ele vai estudar um grupo de teatro. Então, ele vai estudar esse grupo de teatro, ele vai acompanhar esse grupo de teatro por muito tempo, né? E ele vai começar a perceber como que esse indivíduo, esse ator, o diretor, o produtor ali da peça, como eles tentam vender essa imagem para o outro, né? E ele vai desmistificar essa relação da máscara, dizendo que é muito mais ressignificativo o conceito de face do que de máscara, né? Então, como o indivíduo se expressa quando está diante do outro? Né? Como que ele expressa a si mesmo? Como ele vende o teu peixe? Né? Então, ele tem, segundo o Goffman, tem duas maneiras de se expressar, né? Primeiro, pelo uso de símbolos verbais, a conversa, que ele chama de comunicação tradicional. A outra forma, muito mais complexa, são várias ações que... Boa tarde, Lene. Ações que os outros deduzem que foram levados a criar um efeito por outras razões. Quer dizer, essa manipulação do outro, para que o outro veja como eu sou, mas ele veja como eu quero que ele veja. Né? Então, essas várias manifestações. E isso num grupo, não só individual, mas na coletividade.
E aí essa questão das faces, né? Ele diz que são racionalizações e jogos de informação. Quer dizer, o indivíduo, ele cria faces, né? Face que encobre, que descobre, que revela o falso, revela o verdadeiro, né? Que depois o Barry e o Levinson vai tratar como faces positivas ou faces negativas, né? E que há essa questão da manipulação, né? Até mesmo para se autodescobrir. Segundo Goffman, o indivíduo terá de agir de tal modo que, com e sem intenção, expresse a si mesmo e os outros, por sua vez, terão de ser, de algum modo, impressionados por ele. Quanto mais intenção o indivíduo tem nessa manipulação do outro, mais o outro será impressionado por ele. Segundo o Goffman. E é isso que nós vamos ver nas entrevistas do Vilela. A face pública se revela ali. E aí, falando da entrevista, né? Da gente falar um pouquinho das entrevistas, né? Eu gosto muito dessa frase do Kundera, onde ele diz: maldito seja o escritor que permitiu pela primeira vez que um jornalista reproduzisse livremente suas opiniões. E isso é uma resposta numa entrevista, ó, mais irônico ainda. Ele começou o processo que só poderá levar o escritor ao desaparecimento, aquele que é responsável por cada uma de suas palavras. Ou seja, o escritor sai de cena para dar lugar ao homem, para dar lugar ao ser humano, então, ao homem das letras, né? Então, meio que o autor vai se apagando à medida que o escritor vai aparecendo, né? Então, o entrevistador faz a você perguntas interessantes para ele sem interesse para você. Na maioria das vezes, as perguntas são mais interessantes para quem está perguntando do que para quem está respondendo, né? De suas respostas, ele utiliza apenas aquelas que lhe convêm. Por isso que as melhores entrevistas são aquelas que são reproduzidas na íntegra, né? Boa tarde, Cíntia. Correto? Bom, e aí aqui a gente começa a questão das análises. Então, todas elas, sejam em maior ou menor grau, possuem esse aspecto dialógico, né? E heterodiscursivo que a gente vê nas ficções do Vilela. Em muitas entrevistas, na maioria das entrevistas, parece um personagem do Vilela falando, né? Como os personagens gostam de falar, o Vilela, se você der trela, ele vai falar, né? A não ser que seja uma entrevista em que as perguntas o Vilela já está cansado de responder e ele vai se irritando com aquilo. Então, aqui eu selecionei quatro entrevistas significativas. Eu analiso 7, mas aqui eu coloquei 4 para vocês, que não necessariamente na ordem, mas a primeira aí é de julho de 2002. O Vilela estava lançando o livro A Cabeça, né? Que foi, inclusive, o segundo livro. Eu comecei a conhecer o Vilela pelo Inferno Aqui Mesmo, que é um romance dele. Mas que eu gostei mesmo, que comecei a falei assim, esse cara aqui eu acho que eu vou estudar. Foi com o livro A Cabeça, né? Que eu acho um livro de contos assim genial. E nessa época, em 2002, ele estava lançando
o livro à cabeça, né? E ele vai dar uma entrevista para o jornal Rascunho, um jornal que tem até hoje, né? Acho que todos. Você leu, Yasmin, a cabeça? Gostou? Gostou, né? E aí a cabeça, ele ele vai ele vai dar entrevista para o Miguel Sanches Neto no jornal Rascunho. É uma entrevista. Boa tarde, Thaís. É uma entrevista que eu diria assim, uma conversa de compadres. Porque o Miguel Sanches Neto já era muito amigo do Luiz Vilela. Então são perguntas que vão deixar o Luiz Vilela à vontade, né? Teoricamente vão deixar o Luiz Vilela à vontade, mas que é uma entrevista que, assim, muito nos dizeres do nosso mestre Howard, cabotinho, né? Onde tanto Miguel faz perguntas para enaltecer as qualidades do texto, como o Vilela entra na dança do Miguel e também se autoelogia, né? Aí a figura do Narciso fica muito forte nessa entrevista, né? Porque já foi um livro que, quando aconteceu a entrevista, já era um livro que já tinha uma fortuna crítica muito interessante e de 90% de críticas positivas para o livro, né? Eu diria 100%. Eu não li uma crítica. Eu não li uma crítica que falasse mal do livro. O livro é bom mesmo. Mas que fica, a gente percebe que tem muitas entrevistas para se autoelogiar, né? Então, e aí quando tem alguma pergunta que foge desse autoelogio, que foge dessa contemplação da autoimagem do escritor, o Vilela não se sente confortável, né, de responder isso. Logo em seguida, em 2005, o Vilela dá uma entrevista para o Inimar Nunes, que ele daria outras entrevistas para o Inimar, num programa que o Inimar tinha na TV Câmara, hoje não tem mais esse programa, que era uma entrevista que o Inimar fazia com vários escritores brasileiros, né? E o Vilela estava lançando uma novela que era o Boris e Doris, né? Uma novela muito interessante. Não é uma novela genial como Choro no Travesseiro, não é? Que, a meu ver, é uma novela interessantíssima, uma das melhores coisas que o Vilela já fez, mas uma novela interessante, né? Dessa relação dos dois aí, que o Boris está tentando uma vaga num emprego importante e ele leva a Doris para uma viagem e os dois estão no hotel ali para o Boris fazer essa entrevista de emprego. E uma entrevista correta, uma entrevista que tem autoelogios, mas que não
mas que também não é tão cabotina como a do Miguel, né? Que vai se repetir em 2012, quando o Vilela publica Perdição, né? Que foi o último romance. Que também vai ser, mas aí não tem só perguntas do Miguel, tem perguntas de outros escritores, né? Que é um programa que o Jornal Cândido tem, que chama Um Escritor na Biblioteca, né? Eu não sei nem se tem ainda hoje, sabe? Faz um tempo que eu não vejo, não sei nem se tem ainda, mas que é uma entrevista também que o Miguel está ali, é uma conversa de compadres, né? Aonde, o tanto que você é bom, o tanto que você é bom também. Nossa, olha que beleza, olha como que você faz isso, né? E nós temos aí a outra, que também é meio que uma conversa de compadres também, que foi a revista Projeção, que é uma revista da cidade de Tuiutaba, aonde a amiga Alciene, que hoje nós estamos estudando bastante ela na universidade, a Alciene, que também é escritora, contista, excelente contista, por sinal, ela faz essa entrevista e foi por ocasião de um dos primeiros seminários do, do, do Luiz Vilela, onde o nosso grupo, né, onde o grupo estava começando, o GPLV, antes era Grupo de Pesquisa Luiz Vilela, e depois nós mudamos para Grupo de Pesquisa Literatura e Vida, porque tinham outros, outros interesses além do Luiz Vilela, óbvio, né? A gente sentiu essa necessidade. Não, sem problema, Matheus. Não, ainda não tem a lista de presença, tá? Provavelmente no finalzinho da nossa conversa, tá? Então, são 4 entrevistas assim bacanas que a gente consegue ver bem principalmente essa autopromoção, essa autoimagem. Mas além disso, nós conseguimos ver esse hétero discurso, aonde o Vilela intercala o presente com conversas do passado, com causos do passado, né? Agora, aqui eu separei uma outra entrevista, que foi a entrevista feita em 2003. O Vilela tinha lançado A Cabeça em 2002, e foi o livro que mais rendeu entrevistas, né? Foi o lançamento de livro que mais rendeu entrevistas para o Luiz Vilela. E aqui na UFMS, nós tivemos o segundo seminário de estudos da linguagem, promovido pela pós-graduação. Ainda não, Maria Ruth, não saiu. Tá? E aí, esse segundo seminário de estudos da linguagem, organizado pelos professores aqui da pós-graduação, inclusive muitos nossos conhecidos, né? Alguns professores já aposentados, o professor Salles, o professor Delon, né? Convidou o professor Zamboni, também da Unesp, e o professor Zamboni convidou o Luiz Vilela para vir bater um papo aqui. E realmente uma entrevista que mais é um bate-papo do que uma entrevista propriamente dita, né? É, ao meu ver, a entrevista mais completa. É a entrevista que transcrita maior. Na maioria das vezes, as respostas do Luiz Vilela não ultrapassam 2 linhas, 3 linhas de transcrição, né? Onde a gente vai transcrever essas linhas quando já não foi publicado em jornal, como é o caso do jornal Rascunho, né?
Então, nessa entrevista, como foi uma entrevista oral, ela depois a gente transcreveu, foi transcrita isso. Né? A gente não, o pessoal do Congresso transcreveu essa entrevista, e uma entrevista que eu acho que durou mais de 2 horas, né? Esse bate-papo, onde tanto entrevistadores, que foi muita gente que fez perguntas, quanto entrevistado, Luiz Vilela, se sentiu à vontade. Né? A maioria do público estava lá, era de graduação, então o Vilela gostou muito disso, né? O pessoal do primeiro ano, do segundo ano ali fazendo pergunta, ele gostou muito disso, perguntando uma coisa dali, uma coisa daqui, mesmo quando faziam perguntas sobre coisas que ele já tinha respondido muitas vezes, né? Opa, Marcos, tudo bem? Aí, obrigado pela presença. E, Marcos, a gente não pode te vender barato não, viu? Já quero aqui, de antemão, interromper aqui o mini curso para dar os parabéns para o Marcos e para a Natália, fazendo esse trabalho excepcional no Congresso. Né? Vocês estão de parabéns aí na organização, nesse cuidado com as palestras, com as entrevistas, com os mini cursos. Aí eu quero agradecer bastante, viu, Marcos? Tamo junto. A gente não pode te vender barato, não. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado mesmo pela sua participação, pela sua presença. Estamos aí. Qualquer coisa é só avisar para a gente. Com certeza. Obrigado. E aí, continuando aqui falando do nosso Vilela, né, Marcos? Tem muita gente que não quer nem ouvir falar dele mais, né? Que a gente enjoou, né? De tanto estudar, de tanto estar em cima ali, né? Eu venho lá você ainda foi do doutorado, mas eu venho do mestrado, né? Trabalhando com o Vilela aí 8 anos, né? Então é um relacionamento de longa data. Então, nessa entrevista que o Vilela deu aqui em junho de 2003, com a presença do professor Zamboni, que tinha feito uma outra entrevista com ele, e que ia publicar essa entrevista, uma longa entrevista, mas que até hoje não saiu. Essa entrevista disse que ia publicar, até hoje não saiu. Né? E aqui o Vilela ele se sente muito à vontade para dizer procedimentos narrativos, os modus operandi, usa a palavra do outro. É uma entrevista heterodiscursiva, nos dizeres do Bakhtin, de cabo a rabo. Né? O jeito de contar, o jeito de se expressar nessas entrevistas, como eu já coloquei um trecho aqui para vocês, é muito parecido com os procedimentos narrativos que a gente encontra no romance. Então, quando a gente vê o Vilela falando, parece que a gente está escutando um narrador dele falar. Olha como interessante como essa face pública revela a face ficcionalizada. Não é? Então, o jeito de falar, o jeito de contar, o jeito de organizar a fala na entrevista é o jeito de contar, o jeito de organizar a narração, o jeito de organizar a ficção. Né? Que é muito interessante como essas duas faces se combinam muito bem nessas entrevistas. Ok? Muito bem. Alguma pergunta até aqui? Quem entendeu diz amém, quem não entendeu, misericórdia. Amém.
Muito bem, isso aí. Então, tá tudo bem, a gente prossegue, né? Então, é um capítulo que eu gostei muito de fazer, sabe? Esse anterior. Inclusive, o professor. Boa tarde, professor Hauer. Então, eu estava falando aqui do capítulo das entrevistas, né? E falando dessa entrevista do Vilela aqui em 2003, né? Com a presença do professor Zamboni, que eu acho que de todas as entrevistas analisadas aí, e analisamos bastante entrevistas, foi a entrevista assim que a gente conseguiu extrair o máximo, né, de coisas do Vilela. E que esses procedimentos, o jeito de contar, o jeito de se mostrar, o jeito de responder as perguntas, a gente lembra muito os narradores da obra ficcionalizada, né? E aí a gente chega nesse outro capítulo, que é da face ficcionalizada, né? Que é justamente as análises da ficção, dos contos, dos romances e das novelas, né? E aí tem essa frase que é excepcional do Choro no Travesseiro. Algumas dessas coisas aconteceram realmente, outras não. Então, olha só que interessante a gente perceber o autobiográfico, né? As faces todas, essa ponte entre face pública e face ficcionalizada. Então, nós analisamos aqui, primeiramente, nos contos, nós analisamos o conto Tremor de Terra, do próprio livro Tremor de Terra, o conto No Bar, do livro No Bar, né, que são os dois primeiros livros do Vilela, o conto Não Quero Nem Mais Saber, que é um conto que eu gosto muito, né, do livro Fim de Tudo, o conto Mosca Morta do A Cabeça e o conto Corpus do Você Verá. Então, a gente conseguiu fazer um recorte interessante, né? Então, a gente vê a questão da identidade, né? Da busca da identidade, da perda da identidade, né? Que é muito forte aí no Vilela. Uma das grandes preocupações dele, a gente vê em todos esses contos, né? A presença do bar, né? No conto No Bar e no Mosca Morta, né? Essa resistência pela palavra, esse explorar e brincar com esses diversos modos de narrar, né? De não se contentar com o mesmo jeito de narrar, de tentar se reinventar. Por isso, mestre, não belelétre, como eu já tinha mostrado para vocês ali no procedimento do Pound, né? Aqui nós vamos, e aí na novela, nós vamos trabalhar com duas novelas. A primeira, O Choro no Travesseiro, e a última, que é O Filho do Machado de Assis, né? No Choro no Travesseiro, a gente tem essa combinação de face narcísica e face melancólica, né? Muito presente as duas, né? Muito presente as duas, até com um tom nostálgico, e é um Bildung, né? Esse romance de formação, até como é que fala o termo? Eu acho que custom Roman. O meu alemão é coisa de dar medo, mas é um Bildungsroman do escritor, né? Onde a gente mostra esses anos de formação, esse processo de formação de um escritor, de um artista, não necessariamente de um escritor, mas de um artista.
né? Então, essas duas faces, tanto narcísica quanto nostálgica, se fundem em Choro no Travesseiro de tal maneira que aparece uma terceira face, que é essa face resignada, né? onde ele mostra muito isso nos seus textos e nas suas entrevistas. Aqui nós temos a última novela, né? Justamente para fazer esse contraponto, né? Onde nós temos aí essa marca do autor implícito muito forte, né? Uma novela que o autor implícito está muito forte, né? Até, inclusive, um trecho de uma entrevista que ele deu para a Alciene parece ressoar muito no que os personagens dizem e o arquinarrador combina todos esses modos de falar ali no Filho de Machado de Assis. Ele diz para a Alciene, não sei, porque eu nunca tive alergia a não ser por tolos, ignorantes e mentirosos, né? Esse ressentimento todo, principalmente, e aí quando ele fala dos pesquisadores acadêmicos, se é que no futuro ainda haverá algum jovem interessado em literatura, né? Então, ele dá bem essa questão, parece o Vilela falando. E aí nós temos aí os romances. Nós vamos trabalhar com 2 romances, o primeiro e o último, né? Que é o Entre Amigos e o Perdição. O professor Howard está aí naquele anexo que ele faz na tese dele, o que foi a monografia antes, que ele faz que está no anexo, né, na obra dele, que é O Gênio e o Urubu. Aliás, vale a pena muito ler, né? Ele ressalta esse caráter do Entre Amigos, que é o fato dos personagens contarem histórias o tempo todo, né? Aliás, em quase toda a obra dele, são poucos as histórias em que os personagens não estão contando histórias. Eles sempre estão contando alguma coisa, né? Sempre estão contando alguma coisa do passado, alguma coisa que aconteceu. Então, os personagens ganham voz de narrador, né? Ganham caráter de narrador na obra do Vilela, né? Inúmeros críticos apontaram para essa questão. Quando o Vilela estava lançando Entre Amigos, ele dá uma entrevista muito interessante, que depois ele não falou em nenhuma outra, sabe? Que ele queria fazer um romance onde ele mostrasse onde ele utilizasse nesse jeito de fazer vários ângulos, esse vários ângulos sobre um determinado tema, justamente essa questão da cidade pequena que está crescendo, dessa volta da capital para o interior, né? Então ele queria fazer um romance onde ele mostrasse esses múltiplos ângulos, né? O que só vem o que a estilística do romance do Bakhtin só vem corroborar isso, né? Essa questão dos vários ângulos na obra do Luiz Vilela, que ele prometeu fazer isso na entrevista e faz no Entre Amigos, né? E aí nós temos no Perdição, que também é interessante, né? Olha só, tanto o primeiro romance quanto o último, a entrevista tá ali para divulgar e para sustentar o que está dizendo ali na obra ficcional. Então, o homem público, a face pública, se mostrando na face ficcional. Nessa entrevista que o Vilela deu
pro Sesc TV, que foi ao ar em 19 de junho de 2018, no programa Super Libres, do Eros Verbais, que ele dá uma entrevista para o também excelente escritor, o Toreiro, né? Ele fala assim, eu acho, de um modo geral, que o brasileiro gosta de conversar, né? E é o que ele mostra no Perdição, onde os narradores estão sempre conversando ou contando histórias, né? Então, desde o Entre Amigos, os personagens contando histórias, e até o último romance. Então, é heterodiscursivo, é multivocal, né? Nos dizeres do Bakhtin, a obra do Vilela. Né? E como os personagens encaixam uma narrativa dentro da outra, né? É o contar do contar, né? Contar dentro de outro contar, né? Como o Vilela também faz nas entrevistas, né? E aí ele inclusive, eu acho que é uma coisa interessante que nas entrevistas ele conta como ele teve a ideia do Perdição, né? Que era para ser um conto sobre um dos apóstolos, né? E aí ele podia escolher, ele escolheu Pedro, né? Mas que esse conto foi se esticando, inclusive é alvo de críticas de muitas pessoas por conta disso, né? Que o conto foi se esticando até virar romance. E aí, por último, nós temos aí a face velada ou revelada, né? Onde esse olhar para a interação com o outro se faz pertinente para entender um pouco mais as nuances da arte poética de um determinado autor. Então, eu acho que isso, quando a gente se pergunta, o que eu tenho a ver com isso, né? Eu que estou estudando outros autores, estou pensando em outros modos de fazer, né? Essa relação da interação com o outro, desse heterodiscurso, né? Dessa ponte, dessas duas faces, é muito interessante perceber em outros autores. Seria muito interessante a gente ver, né? Essa maneira velada ou revelada que nós temos aí nessa obra, né? E é o que a gente pretendeu mostrar, né? Muito mais do que máscaras, mas sim faces, no dizeres do Goffman, e mostrando por meio de indícios, de pistas, dos pequenos detalhes, do encontrar aquela análise que poucas pessoas veem, né? Que a gente consegue perceber essa ars poética no homem público e vice-versa, né? E aí, por fim, a gente conclui, né, que Vilela é o mestre do conto, beletrista nos outros gêneros, como já vimos, por vezes tímido, por vezes falastrão, muito falastrão, narcísico em muitas vezes, né, nostálgico também, né, nas suas entrevistas, nos contos, elogioso de si mesmo, muito elogioso, faz inclusive o entrevistador ser elogioso dele, né? Crítico ferrenho do academicismo, né? Mas ciente da importância de ser validado por eles, né? Critica a academia, mas gosta quando a academia o valida, né? E é nesses temas, nesses modos de narrar que ele tanto fez bem, né? Que se mostra essa face pública nesse percurso dialógico, heterodiscursivo, nessa junção, nessa ponte que ele faz entre as duas faces. Certo? Era isso. Obrigado. Acho que é isso. Fazendo um... E aí eu acho que é interessante procurar a obra, né? Acho que é uma pequena amostra. O trabalho tem quase 200 páginas. É um trabalho complicado transformar isso para falar em poucas horas.
Mas acho que é isso. Obrigado. É isso, Stefano. Obrigado, Rodrigo. Parabéns pela apresentação, pela fala, pelo minicurso. Obrigado. Foi realmente muito bom estar a par mais um pouco sobre as obras de Vilela, sobre o que ele escreve, a combinação que você traz das entrevistas, isso enriquece bastante o trabalho do pesquisador em si em literatura. Parabéns. Professor Hauer se encontra na página. Gostaria de fazer algum comentário, seja bem-vindo. Nos dê o prazer da sua fala, se possível. O professor Hauer está com uns problemas de oscilação na internet, não é? Então, bem, Rodrigo, mais alguma coisa a acrescentar? Não. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, então fica à vontade. Agora Mas ele era está aberto a responder as perguntas. Sim. Falei aqui quase 2 horas, nem vi passar. Quando a gente fala daquilo que a gente gosta, né? Exatamente. Acho que é isso, Stefano. Vamos fazer uma foto, não é, Marcos, do minicurso, se as pessoas puderem abrir suas câmeras. Puderem abrir suas câmeras para que possamos fazer o registro, não é? Agradeço. Aí, pessoal, vamos abrir a câmera para fazer uma foto. Aí, muito obrigado. Nada. Bem, pessoal, quero agradecer a presença de todos, a presença do professor Rodrigo pela tarde muito proveitosa. Que bom. Agradecer a presença de vocês. Se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, esse é o momento, o professor está aí. Que bom que você gostou, Geisa. Que bom. Fico feliz. Então, podemos cessar a gravação. Eu que agradeço. Né? Podemos cessar a gravação e dar por encerrado o minicurso, não é? Ok. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Abraço, professor Howard. Tchau, tchau. E, Rodrigo, você pode encerrar agora.